Olá, queridos amigos do CPMM, uma excelente tarde de quinta-feira para todos vocês. Aqui é a Suzana. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 16. Vamos ler o trecho que Jesus nos orienta a respeito do desprendimento dos bens terrenos. E ele diz o seguinte: Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros somente pela união sincera e fraternal. Entre os espíritas e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruí as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimentou o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância, tão pequena quanto a que separa da progadilidade exagerada a sórdida avareza, dos vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna que vos tenha vindo da família, quer a terais ganho com o vosso trabalho, uma coisa não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, e tudo retorna a Deus. Nada vos pertence à terra, nem sequer o vosso valoroso e ao mesmo tempo pobre corpo. É o que Jesus nos diz a respeito dos bens terrenos, porque muitas das vezes nós chegamos a pensar que a esse breve ato, né, quando a gente é muito apegado aos bens materiais e às nossas faculdades mesmo, né, materiais, ao nosso corpo, aquilo que nós possuímos, às vezes nós pensamos que esse breve momento, esse ato que é essa existência pela qual passamos agora, que isso se estenderá por muito tempo, né, que será uma existência perene e que não há nada que nós vamos enfrentar depois. E às vezes nós nos pegamos valorizando bens materiais e nos esquecemos das coisas mais importantes. Nós nos esquecemos da caridade, nos esquecemos do quão é importante estarmos com os nossos amigos, com a nossa família, exercitar o bem, sermos pessoas pródigas, conscienciosas do nosso papel na sociedade. A vida vem exigindo isso de nós. Esse posicionamento a respeito dos problemas, das circunstâncias que nós estamos enfrentando, e às vezes nós nos pegamos nessa valorização ínfima. Quantas vezes no trabalho mediúnico, às vezes na desobsessão ou no próprio dia a dia, quando nós temos o atendimento aos consulentes dentro do CPMM, nós ouvimos a espiritualidade orientar, né, aos espíritos que estão ali em busca de doutrina ou em busca de um entendimento. Esse momento já passou. Você não está mais aí, ou você agora já não enfrenta estas dificuldades. E às vezes alguns espíritos estão revoltados e dizem, mas aquilo era meu, olha o que eles estão fazendo com o que era meu. Caixão não tem gaveta, né? É um ditado muito usado, né? Quando as pessoas vão se referir aí à nossa passagem da pátria material para a pátria espiritual. Um exemplo claro que nós temos na história, e é uma passagem inclusive muito famosa entre os historiadores, e diz que quando Alexandre da Macedônia, né, que popularmente ficou conhecido como Alexandre o Grande, foi, né, recebe esse nome inclusive pelas conquistas que teve, né? Alexandre
e fundou várias cidades com o seu nome, que eram as Alexandrias, né? Inclusive uma das grandes maravilhas, né, das 7 maravilhas do mundo antigo, era a biblioteca de Alexandria, né? Que depois foi perdida por um incêndio. E Alexandre conquistou grandes espaços, né? Boa parte da Europa, territórios na África, na Ásia. Então, todo o Império, né, macedônico, ou todo o Império alexandrino, porque vocês podem encontrar nos livros, né, ou nos filmes, inclusive há um filme maravilhoso em que o Alexandre é interpretado pelo Colin Farrell, né? Acho que talvez esteja disponível na Netflix, me lembro de tê-lo assistido lá. E mostra, né, todo, desde quando ele nasceu, como ele foi preparado, como ele se torna o grande imperador, né, como ele se torna aí Alexandre o Grande, todas as suas conquistas, né, de quem ele dependia, de todas as pessoas, né, que estavam com ele, os seus soldados, o seu exército, as pessoas que estavam com ele nesse momento. E quando Alexandre morre, né, uma das coisas que ele havia pedido, né, aos seus súditos, né, as pessoas que conviviam mais proximamente com ele, uma das coisas que ele pede é que quando ele morresse, que ao longo do cortejo, né, por onde ele seria levado até o seu sepultamento, que todo o seu tesouro, né, os tesouros, porque todo o território que era invadido, que era pilhado, saqueado, a pessoa que conquistava a invasão ou que passava a administrar aquele território acabava ocupando ali tudo e pegando as riquezas para si, né? Então Alexandre pede para que tudo que ele conquistou, que isso fosse sendo jogado, lançado no cortejo, todas as moedas, todas as coroas, todas as pedras preciosas, tudo de riqueza que ele acumulou, todo esse ouro, né, fosse sendo lançado aí ao longo do caminho do cortejo, para que todos os homens entendessem que dessa vida nada se leva, né? É o famoso caixão não tem gaveta. Então, para que nós possamos aprender a valorizar de fato o que é importante, será que esse comportamento hedonista, essa valorização e exacerbação dos sentidos que nós temos, será que isso realmente é importante? Agora nós estamos vendo na pandemia de Covid-19, o noticiário sempre retrata o mesmo tratamento que você tem no SUS, você tem no hospital particular, né? Pessoas com grandes quantidades aí, com grandes quantias de dinheiro, acabam padecendo do mesmo mal que às vezes uma pessoa que está em situação de rua ou alguém que não tenha grandes posses. É Jesus nos mostrando o tempo todo o que realmente importa. Então, que nós possamos aprender a valorizar as coisas pequeninas e dar menos espaço na nossa vida para os bens materiais. Espero encontrá-los todos bem, que reflitam sobre essas poderosas palavras do Evangelho e até o nosso próximo vídeo. Um beijo e até mais.